você, Sheik Rodrigo, tudo bem? Pessoal, ontem uma mensagem nas redes sociais no Facebook me chamou a atenção. Então por isso que eu decidi gravar esse vídeo curto. Espero que seja curto, né? Desculpa porque aqui em Curitiba, como normal, está muito frio. Mas tudo bem. Que veio uma pessoa, uma irmã muçulmana, dizendo a seguinte frase. Que não é fácil seguir a suna do profeta Muhammad, por ser da ordem de Deus. Mas eu paro para observar, nós somos tão dispersos, enfim. É uma postagem, na realidade eu vejo como um desabafo, né? Muitas pessoas elas encontram dificuldade em seguir o Islã num todo, né? Eu até comentei um pouquinho na mensagem dessa pessoa, né? Que foi na realidade um desabafo. É um questionamento que nós devemos pensar, levar em consideração. Será que é difícil seguir o Islã? Será que é difícil a pessoa seguir uma religião aqui no Brasil? Bom, primeira coisa, nós temos que partir do princípio que Deus, né, se Ele mandou uma religião para todas as pessoas, qual é o primeiro versículo do Alcorão? Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Se Deus mandou uma religião, um sistema de vida para todas as pessoas do mundo, para todas as épocas, para todas as regiões, para todas as culturas, não é contraditório dizer que essa religião é impraticável. Não, o Islã ele é praticável. A religião islâmica ele é praticável em toda parte do mundo, inclusive no Brasil, e é a coisa mais fácil que tem. O que é difícil? O que é difícil? Não é seguir o Islã. Seguir o Islã não é difícil. O que é difícil é querer a pessoa agir como um muçulmano sudanês no Brasil, agir como um muçulmano paquistanês no Brasil, agir como um muçulmano saudita, iemenita, egípcio no Brasil. O que é difícil, então? Não é seguir o Islã, porque o Islã praticar as orações, jejuar o Ramadã, não comer carne de porco. No Brasil ninguém te obriga a comer carne de porco. Ah, mas é difícil encontrar, mas tem. Então, praticar as orações, jejuar o Ramadã, fazer peregrinação a Meca, as orações. Então, as práticas islâmicas, você vai ver assim, elas são fáceis. Elas são fáceis. Né? As orações, Sheik, mas eu trabalho, não sei o quê. Meu, no Alcorão mesmo fala, teme a Deus aquilo que tu pode. Não pode rezar hoje, reza, vai e se vira. Tu não é brasileiro, se vira nos 30. Vai virando, vai fazendo o que você consegue. Porque Deus fala no Alcorão, tema Allah, aquilo que você pode, dentro da sua capacidade. Deus fala no Alcorão, Deus não sobrecarrega uma pessoa, Deus não sobrecarrega ninguém, além da capacidade dela de suportar. Então, a oração não é difícil, ninguém te oprime, ninguém te obriga, ninguém dificulta para você cumprir as orações. Concordo contigo. Não tenha facilidade de praticar a oração como tem no país muçulmano, porque não é um país muçulmano. Nossa sociedade está mais laica do que cristã, né? Então, você consegue praticar as orações, só que do seu jeito. Não vai conseguir praticar as orações corretamente, nos seus horários, com todo mundo, como se estivesse no Paquistão, que são outra sociedade, outra realidade. Jejuar o Ramadã é difícil? Gente, não é difícil. Ninguém te obriga no Brasil a comer quando você não quer. Ah, mas lá no Marrocos o Ramadã é assim, lá na Tunísia o Ramadã é assim. Gente, nós somos brasileiros. Esqueceu? Esqueceu que nós somos brasileiros, vivemos no Brasil, numa sociedade, uma realidade diferente. Então, praticar o Islã é super fácil para aquele que Deus facilitou, né? Nós temos, por exemplo, muitas pessoas, o que torna difícil? É a forma, é a comunicação. É como as pessoas procuram, é a forma que as pessoas tentam passar o Islã. Que você tem que fazer tudo. Não existe muçulmano não praticante, gente. A sunna é uma prática. Se você não praticar algo que é recomendado, não cometeu o pecado, não é? Então vamos imaginar assim que é uma casa. Uma casa ela tem que ter o piso, tem que ter o alicerce, tem que ter a base, tem o piso, tem as pilastras, tem as paredes, tem o teto, o forro e o telhado, tem uma janela, tem a mesa, tem uma janela, tem a porta de entrada, tem um banheiro. Isso é uma casa. Então imagina que o Islã é como se fosse uma casa, tá ok? E você tem aquilo que é o principal, que é o alicerce, testemunho de fé, as paredes, que são os pilares do Islã,
o telhado, o teto, o forro, o telhado, porta, janela. Isso que a pessoa deve procurar. Quando a pessoa está construindo uma casa, se preocupe. A pessoa se preocupa em levantar a casa. Depois ela pensa, quando ela terminou o alicerce, acabou a construção da casa, vem o quê? Vem o reboco, depois ela põe o azulejo, depois do reboco ela arruma direitinho, pinta, põe a janela, escolhe o modelo da janela, escolhe o modelo da porta, o modelo da fechadura. Tá pronto? Beleza, vamos botar o lustre, a lâmpada normal, agora vamos botar os móveis. É assim. O Islã da pessoa no Brasil é da mesma forma. Você tem que se preocupar, você, tudo, nós devemos nos preocupar em levantar a casa, o alicerce. Isso não é da noite pro dia, gente. Não é da noite pro dia. Se preocupe com a base, o alicerce, levanta uma parede, né? O brasileiro, como é que o pessoal no Brasil aqui constrói casa? Faz o puxadinho, né? É da noite pro dia? Não. O cara trabalha 6 meses, consegue levantar uma parede. Gente, pensa como brasileiro. Você é brasileiro, você é brasileira. Você não nasceu, você não está no Paquistão, não está na Arábia Saudita, não está no Iêmen, não está na Turquia, não está no Líbano, não está na Síria, não está na Jordânia. Você é brasileiro e está no Brasil. Então viva e conviva e aceite a sua realidade. Nós no Brasil, como é que as pessoas constroem suas casas? Me diga. De que jeito elas constroem suas casas? Compra todo o material e de uma vez só constrói? Não. Seja natural. O pessoal faz o quê? Trabalha. Daí pega um feriadão, faz um mutirão, levanta uma parede. Quando é que ele vai levantar outra parede? Só daqui a 6 meses. Demora, as pessoas constroem suas casas assim, demoram 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas no final elas constroem suas casas, demora um tempo, mas elas constroem, depois que elas constroem essas casas, fica só o tijolo ali, elas já vão morar, não é? Porque já tá para morar. Depois vem o reboco, depois vai pintar. Demora. Então, a construção da personalidade do muçulmano aqui no Brasil, ela é construída com o tempo, gente. Com o tempo, não se apresse, tá ok? Não cobre de si aquilo que Deus não cobrou, não exige de si aquilo que Deus, se ele quisesse te exigir, ele te colocava dentro de uma sociedade, nascido e criado numa sociedade muçulmana. Você não nasceu, não foi criada numa sociedade muçulmana. Brasileiro, não estou dizendo, não me entenda. Tem que adaptar o Islã ao Brasil, não quer isso. Você é brasileiro, você é brasileira, tem suas responsabilidades, não tem como, seus parentes não são muçulmanos, seu trabalho não é assim, como se imagina. Então, pega esse exemplo da casa, tá ok? Então, primeira coisa, alicerce, as paredes, e assim vai, não te preocupe. Então, muitas pessoas dizem assim, mas é muita sunna para fazer. Gente, não é muita sunna para fazer, não. Daquilo que é obrigatório, daquilo que é o essencial, que é o mínimo para ti ser considerado muçulmano nos olhos de Deus, é pouca coisa, né? Imagine uma pessoa, eu considero assim, eu falo assim, a sunna é como se fosse a hora extra. Você trabalha primeiro o seu expediente normal, você tem que trabalhar 40 horas por semana, né? 40 horas por semana, trabalha as 40 horas por semana. Gente, mas é muito difícil fazer hora extra. Quem é que mandou você fazer hora extra? Faça aquilo que é para fazer seu expediente. Depois você faz hora. O que atrapalha, eu entendo, né? Qual é o nome dela? Roberta, né? O que atrapalha as pessoas? É o nosso discurso. Tem que fazer, tem que fazer. Daqui a pouco, gente, então, como é que eu vou trabalhar? 26 horas por dia, hora extra? Gente, hora extra depois do expediente. Né? É um complemento. Quando abre essa discussão, daí todo mundo quer dar opinião, todo mundo acha, e o mundo para cobrar, gente que gosta de cobrar e jogar em direta e não sei o que, por que você não faz isso, faça aquilo, é o que mais tem. Então seja consciente, põe os pés no chão, assuma a sua originalidade, você é brasileiro e brasileira, né? Você escolheu essa religião para seguir, não para sua vida transformar o inferno. Você procurou essa religião para seguir porque se reconheceu nos ensinamentos dessa religião, a prática que te traz um bem, mas seja aos pouquinhos. Imagine, pense na casa. Primeiro o alicerce, testemunho de fé, os pilares da fé, depois as paredes, depois os pilares do Islã, depois o teto, o forro, o telhado, depois a parede. Depois que tiver tudo isso pronto, demora quanto tempo? Da noite pro dia?
Depois de ver tudo pronto, você rebocou, você pintou, daí sim, que tipo vai ser a fechadura, onde é que vai ser o lustre. Então tem coisas na prática religiosa do muçulmano que são assim, que é assim, são desse jeito. Né? Você não vai, as pessoas estão brincando onde é que nós vamos botar o quadro, que quadro é que eu vou comprar o quadro, esse quadro eu vou botar esse lustre, não sei o que. Peraí, você tem parede para pegar o quadro? Não tem parede para pegar o quadro, não para de perder tempo. E vamos trabalhar. Ah, mas vai demorar 6 meses para construir essa parede da minha casa. Gente, é assim. Por que você tem que ser diferente do que todo mundo? Cuidado, porque isso pode ser uma vaidade. Pode ser vaidade. Nós gostaríamos de fazer tudo que está previsto nos livros aqui. Ó. Tudo que está previsto nos livros nós gostaríamos de fazer na mesma hora. Tudo, tudo, tudo. Gente, mas não dá. Não dá. Deus vai cobrar de mim, de você, se a gente não fizer entre hoje e amanhã tudo, não vai cobrar. Então não se cobre. Porém, seja persistente, siga aquilo que você já sabe e vai construindo. É uma construção. A construção da espiritualidade, da religiosidade da pessoa, isso é gradativo. Da noite para o dia, isso faz parte do discernimento, isso faz parte também da construção da pessoa, isso faz parte da maturidade. Eu estou dando um conselho. Fazem mais de 25 anos que eu sou muçulmano. Visto? Eu me converti há 26, 27 anos. Gente, eu tinha 14, 15 anos quando me converti ao islamismo. Faz muito tempo que eu sou muçulmano. Ou seja, eu vivi dentro do Islã muito mais tempo que eu vivi fora do Islã. Então eu estou falando um pouco de experiência. Que eu passei por isso também. Queria fazer tudo. Né? Queria praticar tudo. E cobrava das pessoas que elas fizessem tudo isso. Mas graças a Deus, a vida me ensinou. Graças a Deus, as experiências ruins e boas foram me modelando. Eu escutei conselhos, então escute esses conselhos de mim. Tá ok? Dê tempo para você. Você é brasileiro, você é brasileira. Vá aos poucos se adaptando. Pega o exemplo da casa, vá construindo essa casa. Porque o importante não é 100%. O importante é eu seguir o caminho. Tá ok? Então eu deixo para você Deixa eu ver. Eu sempre tenho um livro aqui em português para. Ó, aqui eu achei. Você procura este livro aqui, ó. A Mensagem do Anjo Gabriel para a Humanidade. Esse livro você encontra, talvez, da editora Azan. Olha só que legal, que bonitinho. Editora Azan. Você procura esse livro, A Mensagem do Anjo Gabriel. Esse livro trata do alicerce, tá? O alicerce da casa. Se você ler esse livro, entender, compreender, refletir, ler este livro, você vai pensar, é mesmo. Eu vou começar. Se apega nesse livro. Você encontra, achei que onde é que eu encontro? Qual é o nome do livro? Gente, está aqui o nome do livro. A Mensagem do Anjo Gabriel para a Humanidade, editora Azan, que é um dos melhores livros da língua portuguesa, tá? Quality Mark Editora. Quality Mark Editora em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Você procura esse livro, A Mensagem do Anjo Gabriel, aonde? Estante virtual, tá? As pessoas perguntam, Sheik, me dá o endereço da Mesquita Brasil em São Paulo. Eu falo www.google.com.br. Daí o cara escreve Google lá, Sheik, não apareceu. Eu falei, meu Deus do céu. Meu, pesquisa, procura, cara. Procura no Google, né? Bom, Sheik, onde é que encontra esse livro? Onde que eu encontro esse livro, Sheik? Google. Ah, estante virtual compra, mas tem que pagar. Mas claro, gente. Você quer de graça, não é porque você virou muçulmano agora que tem que tudo vir de graça. Corre atrás do conhecimento. Conhecimento não vai ter a pessoa. A pessoa tem que ter ele. E quer também se entender? Ó, o que faz o Brasil, Brasil. Tá? Roberto da Mata, grande antropólogo carioca, o que faz o Brasil, Brasil. Então, vamos parar e vamos começar. A sunna atrapalha a pessoa? Não. Quando você encontra seu amigo e sorri para ele, quando você dá salam aleikum, quando você não tem o que falar e ficar quieto, você está praticando a sunna. Tá? É difícil seguir o Islã no Brasil? Não é difícil seguir o Islã no Brasil. Não é. O que é difícil é tentar levar uma vida de um muçulmano que vive no Paquistão no Brasil.
É levar uma vida que o muçulmano que foi criado e vive na Arábia Saudita no Brasil. É levar uma vida que o muçulmano que criou e nasceu no Egito, no Marrocos, no Sudão, viver uma vida no Brasil como estivesse vivendo lá. Isto sim é difícil. Seja brasileiro, seja você mesmo, e Deus, Ele é clemente, misericordioso, Ele é justo, Ele é perseverante, Ele é paciente conosco, alhamdulillah, e eu estou tentando escrever um artigo sobre o que faz um muçulmano, ou o que torna um muçulmano. Agradeço, falei demais, era para falar muito pouco, eu gosto de falar de livro, então deixa eu falar de um livrinho que... Bom, não vou falar mais. Chega esse daqui, ó. Tá ok? A mensagem de Jeová para a humanidade, e os livros é o que mais tem por aí. Tá ok? Até mais. Assalamu alaikum.